Olá, seja muito bem-vindo a esta edição. Você confere agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Um estudo norueguês mostrou que o ano de 2023 foi o que mais registrou conflitos armados desde 1946, embora o número de regiões afetadas pelas guerras tenha diminuído. A tragédia da guerra nunca esteve tão presente nos últimos 80 anos como em 2023. Um estudo norueguês do Instituto de Pesquisa para a Paz de Oslo confirmou que o período foi o que registrou mais conflitos armados desde 1946. A boa notícia é que o número de estados afetados pelas guerras diminuiu. No ano passado foram registrados 59 conflitos bélicos no mundo, 28 deles na África. A cifra de países atingidos por um conflito caiu de 39 em 2022 para 34. Da mesma forma, as mortes em combates foram reduzidas pela metade, para cerca de 122 mil. Mesmo assim, esses números são os terceiros mais altos desde 1989, devido à invasão russa da Ucrânia e ao conflito em Gaza, entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas. De acordo com um estudo que avalia as tendências de guerra entre 1946 e 2023, o nível de violência global não estava tão alto desde a Guerra Fria. Pesquisadores sugerem que a situação dos confrontos é mais complexa, com um número maior de atores beligerantes ativos dentro de um mesmo país. Se as mortes em combate caíram no ano passado, o total dos últimos 36 meses é o mais alto das últimas 3 décadas. Depois da África, as regiões do mundo mais afetadas por conflitos armados foram a Ásia com 17, o Oriente Médio com 10, a Europa com 3 e as Américas com um único conflito. O relatório anual do Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência revelou que o mercado nunca esteve tão forte na Europa. Na Europa, há um mercado de drogas extremamente complexo e em rápida evolução, onde drogas ilícitas são acessíveis e novas substâncias sintéticas de alto teor surgem com frequência. Como a cada ano, o relatório também analisa novas substâncias psicoativas. No ano passado, foram registradas 26 novas drogas no continente pela primeira vez, o que eleva o número total de substâncias listadas para mais de 950. O texto observa que os consumidores estão expostos a um leque mais amplo de substâncias psicoativas, que são frequentemente mais potentes ou mais puras. Ao mesmo tempo, o chamado policonsumo, ou seja, tomar de forma simultânea ou sucessiva 2 ou mais drogas, é algo habitual na Europa. A cocaína é o estimulante ilícito mais popular na Europa e foi consumida em 2023 por 4 milhões de pessoas com idades entre 15 e 64 anos. A ampla disponibilidade no continente tem um impacto cada vez mais negativo na saúde pública. A cocaína foi associada a quase 20% das mortes por overdose registradas em 2022. E olha só isso, um estudo publicado na revista científica Nature garante que os elefantes chamam uns aos outros pelo nome. Os animais usam o equivalente a um nome diferente e arbitrário para cada paquiderme. Os elefantes são conhecidos pela compreensão da morte e pela memória notável. Mas a inteligência desses animais não para aí. A pesquisa, baseada na observação de 2 manadas selvagens no Quênia, concluiu que os elefantes usam uma vocalização específica para cada indivíduo. E mais, esses animais também reconhecem e respondem a um chamado direcionado a eles, enquanto ignoram os direcionados a outros. O estudo apoia a ideia de que elefantes podem inventar nomes arbitrários. Para chegar a essa conclusão, os cientistas usaram gravações realizadas pela associação Save the Elephants na reserva de Samburu e no Parque Nacional de Amboseli, no Quênia. Com a ajuda de um algoritmo, identificaram 469 chamados distintos, que incluíam 101 elefantes que emitiam um chamado e 117 que o recebiam. Os elefantes produzem uma ampla gama de sons, desde fortes trombetas até murmúrios que o ouvido humano não capta. Segundo o estudo, o paquiderme, assim como os humanos, atribui um nome arbitrário ao membro da manada com quem deseja se comunicar. A pesquisa sugere que o comportamento extremamente social dos elefantes pode ter favorecido o desenvolvimento dessa capacidade de comunicação. A Europa está em alerta pelo aumento de casos de doenças transmitidas por mosquitos. Os casos importados e autóctones cresceram no ano passado em relação a 2022.
Em 2023, foram registrados 130 casos de dengue autóctone, detectados em pacientes sem antecedentes de viagens na União Europeia e Noruega, Islândia e Liechtenstein. O que podemos ver é que há conexão entre uma temperatura mais alta no verão, invernos mais suaves e o crescimento de mosquitos em áreas em que não estão presentes agora. Os casos importados também aumentaram, passando de 1.500 em 2022 a 4.900 em 2023, número mais alto desde 2008. O Aedes albopictus, conhecido como mosquito tigre, pode transmitir o vírus da dengue, da zika e da chikungunya e está se espalhando no norte, no leste e no oeste da Europa. O Aedes aegypti, que também transmite a febre amarela, se estabeleceu recentemente no Chipre e em regiões periféricas da União Europeia, como a Ilha da Madeira. E a temperatura dos oceanos em 2023 foi a mais quente da história, segundo a Unesco. A taxa de aquecimento dos mares duplicou nos últimos 20 anos e toda a costa oceânica brasileira está em cerca de 1,5 graus acima da média histórica. Até agora, os oceanos já absorveram mais de 90% do calor capturado na atmosfera da Terra pelo aumento das emissões de gases do efeito estufa. Mas, nos últimos tempos, esse aquecimento vem crescendo muito rápido. Esse fenômeno pode impactar no descontrole do fitoplâncton, formando uma camada de lodo na superfície da água. Em fevereiro deste ano, o mundo completou um ano com aquecimento das temperaturas do ar acima de 1,5 graus. Mas, no ano passado, algumas regiões dos oceanos atingiram níveis muito próximos do que seria esperado se o aquecimento global do ar atingisse 3 graus acima dos níveis pré-industriais. Os oceanos do planeta são como uma bateria global. Eles absorvem imensas quantidades de calor que são liberadas lentamente. Segundo especialistas da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, o fato de não poder simular esses aumentos radicais e compreender o que está acontecendo é assustador. No verão de 2023, boias no litoral da Flórida registraram temperaturas da água mais altas que o nível de calor de uma banheira quente. E os recifes de coral estão passando pela sua 4ª onda de branqueamento em todo o planeta, considerada a mais significativa verificada até hoje. Entre as principais causas estão a concentração cada vez maior de gases do efeito estufa na atmosfera e o forte fenômeno El Niño em 2023 fez com que águas superficiais mais quentes que a média na zona tropical do Oceano Pacífico aumentassem a evaporação, causando imensa transferência de calor para a atmosfera. As águas mais quentes também causam o derretimento do gelo marítimo da Antártida e da Groenlândia, e o nível médio global do mar já aumentou em cerca de 1 a 24 centímetros nos últimos 100 anos. Os especialistas também alertam para o possível aumento das ondas de calor, secas e períodos de frio. O impacto pode ser especialmente forte na Europa e talvez na Ásia Central, além de causar redução das chuvas na América do Sul, o que pode transformar a floresta amazônica em uma savana. Agora olha essa história. Após alguns passos titubeantes e um longo voo, 3 cavalos selvagens foram soltos e devolvidos à natureza. Eles saíram da Europa com destino à Ásia. Cavalos da espécie Przewalski galoparam pela primeira vez na estepe kazakh, o habitat natural dessa raça ameaçada. A viagem até o país da Ásia Central partiu de avião da República Tcheca na Europa e os animais ficaram 20 horas em contêineres. Carregamos 3 cavalos Przewalski em um avião Casa C-212 no aeroporto militar de Praga-Kbely. São 2 éguas e um garanhão. Todos vêm de Doni Dobejov, nosso centro de criação e aclimatação. Os animais são os primeiros dos 40 que vão ser colocados em liberdade durante os próximos 5 anos. Essa espécie é conhecida por ser a última de cavalos selvagens do mundo. São exemplares similares aos cavalos domésticos modernos, mas com diferenças genéticas.
Os de Przewalski são mais robustos e têm a cabeça um pouco maior. Estamos finalmente descarregando o primeiro lote de cavalos e libertando os animais nessa área controlada. Durante este ano e na próxima primavera, iremos monitorizar a saúde deles e a forma como se adaptam, para posteriormente soltá-los na natureza. O zoológico de Praga cria essa variedade de cavalos desde 1932 e mantém o livro genealógico mundial da espécie, onde registra todos os nascimentos. Esses cavalos são capazes de resistir aos duros invernos do Cazaquistão, onde as temperaturas podem cair abaixo dos 30 graus Celsius negativos e o alimento se torna raro. Sabemos que essas estepes são adequadas para cavalos Przewalski. Isso foi confirmado por muitos especialistas. Atualmente existem 2.000 cavalos de Przewalski no mundo, a maioria na China e na Mongólia, mas também na França e na Rússia. Alguns vivem livremente na zona de exclusão de Chernobyl, entre Belarus e a Ucrânia. E agora, olha que bacana, Harold Terrence, de 100 anos, veterano da Segunda Guerra Mundial, se casou. Ele estava na França para ser homenageado pelo trabalho no desembarque na Normandia. Com um terno azul claro, o veterano entrou no local da cerimônia sob aplausos de amigos e familiares, enquanto a bisneta espalhava pétalas de flores pelo chão. Vestida de rosa, Swerling disse o tão esperado sim quando o prefeito da cidade de Carentan-le-Marais perguntou se ela aceitava Terrence como marido. My religion is love. I believe in love. Minha religião é o amor, eu acredito no amor. Ensinei minha família a ser, onde eles forem, apenas amor. Eu nunca saí de casa sem dizer que os amo ou beijá-los, sempre, do dia em que nasceram até hoje. Kissing them, always, from the day they're born until today. Nós não sabíamos se ele ia estar vivo ou bem o suficiente para viajar para os 80 anos. Então, alguns meses atrás, ele disse que se sentia bem e queria ir. Dissemos que iríamos apoiar e estaríamos juntos. Ele respondeu que enquanto estivesse no país, ia querer se casar com Jean. Então pensamos que era meio maluco, mas apoiamos e aqui estamos. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele se casou com Thelma, com quem teve 3 filhos. 3 anos depois de ficar viúvo, conheceu Jean, que também era viúva, e eles não se separaram desde então. A França lançou a campanha Dirija como uma Mulher. O objetivo é uma mudança na mentalidade dos homens para incentivar que tenham outro comportamento no trânsito, já que eles são responsáveis pela maior parte dos acidentes com vítimas fatais. É consenso em todo o mundo que os homens provocam mais acidentes de trânsito que as mulheres. Inclusive no Brasil, onde uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas, no interior de São Paulo, indicou o registro de quase 200% mais colisões provocadas por eles do que por elas. E na França, não é diferente. Dados oficiais de segurança rodoviária mostraram que os homens representam, estatisticamente, um risco maior ao volante. De cada 10 acidentes fatais na França, quase 9 são provocados por eles. 93% dos motoristas embriagados envolvidos em um acidente eram homens e 88% dos jovens motoristas mortos também eram homens. Cerca de 3.000 pessoas morreram em acidentes de trânsito no país no ano passado. E os primeiros dados apontam para um possível aumento em 2024. E para tentar mudar essa projeção, a Associação Vítimas e Cidadãos está promovendo a campanha Dirija como uma Mulher. As motoristas geralmente são mais cautelosas, correm menos e, por isso, batem menos. E para quem acha que isso não vale a pena, é bom lembrar que na hora de verificar as estatísticas sobre multas, os homens também ganham essa disputa com folga. E você já parou para pensar por que quando queremos diminuir o estresse, normalmente dizemos que precisamos ir à praia? Saiba que existe uma explicação para isso. Vamos entender? Uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade da Califórnia mostrou que observar locais com água reduz a frequência cardíaca. O estudo comparou a observação de 3 desenhos:
uma placa de trânsito, uma árvore e a água de uma piscina. E a constatação foi que ver água por 1 minuto e 40 segundos reduziu a pressão arterial de maneira significativa. O ponto de partida teórico para o estudo foi buscar entender o motivo dos bebês e crianças serem atraídos por locais com água de acordo com a universidade. Estar na presença da água é positivo em todos os pontos porque aumenta a sensação de relaxamento. Pois então, comprovado que nada melhor do que ir para a praia para se sentir mais calmo e relaxado. E esta edição fica por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.